Oi, boa noite a todos. Hoje, em especial, eu chamei um convidado aqui, é um psicólogo, o Thiago Tamborini, que fala justamente sobre a educação no século XXI. E hoje a gente vai falar sobre essa situação que a gente está passando agora na pandemia de pais em casa, tendo que fazer, né, os deveres de casa, a função da escola, pai enquanto educadores. Qual que é essa diferença, né, do homeschooling e dessa situação que a gente está passando agora, que muita gente confunde, né, acha que esse homeschool, esse método, né, americano aí muito de você estudar em casa com as suas crianças é o que está acontecendo agora com a gente. E não é, então eu vou chamar uma pessoa aqui, vou entrar com ele aqui. Boa Oi, noite. Thiago! Ei, que legal. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Olha, muito obrigada, hein? Uma delícia ter você por aqui. Eu tenho cada vez mais mexido ali, stalkeado seu Instagram e Que visto seu legal. trabalho com do teu livro, né, sobre a educação no século XXI e como é Sim. importante a gente questionar isso e levantar novas possibilidades de educar nossos filhos dentro de um universo virtual, onde as coisas estão caminhando muito rápido e agora com a pandemia forçados, né, a Pois é, e ser na novidade para veia. todos, né? Sem dúvida. Mais uma delícia estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Acho que a gente tem uma missão hoje importante, que é falar de algo que tem deixado os pais bastante angustiados, as mães bastante angustiadas, mas acho que a gente consegue, essa missão vai dar certo. Pois é, eu mandei aqui, fiz uma caixinha de perguntas e eu vi uma série de perguntas relacionadas a isso, porque as pessoas estão confundindo muito, né? Os pais estão em casa arrancando os cabelos, já não sabendo mais fazer, como é que eles vão fazer para estudar com os filhos. Ah, isso que é o homeschool, né? Aquela loucura, então isso eu não quero para minha vida e não é. Então, Uhum. assim, eu queria esclarecer primeiro com você, tentar entender. Você, ainda mais psicólogo, você deve estar tendo muita solicitação disso. Quais são os maiores questionamentos, né, que as pessoas estão passando agora, as dificuldades que os pais estão passando agora por conta dessa nova adaptação de educação em casa, né? Pois é, tá muito difícil para todos, incluindo os alunos, né? Vamos pensar que os filhos aí nessa história também estão sofrendo. No começo, Dani, foi interessante, porque principalmente os adolescentes, tá? Mas em geral todos. Ah, que legal! Oba! Agora eu não preciso ir para a escola, estou em casa. Era mais light o estilo de demanda da escola, o videogame agora era mais viável, a maratona de Netflix ficou mais possível. Então eles estavam animados, né? Agora eles já estão bem cansados. Os mais velhos, porque o conteúdo da escola às vezes é intenso. Os mais Uhum. novos, porque começam a sentir falta daquela dinâmica escolar, de brincadeira, de correr, de subir no parquinho e assim por diante. Então a verdade é que estão todos, tanto os alunos, nesse caso filhos, como os pais, com bastante dificuldade, né? E eu acho que a primeira questão que envolve a dificuldade dos pais é uma certa interpretação errada do que aconteceria com essa história de aula em casa. Sim, Porque como é que funcionou, né? Eu tenho uma filha de 6 anos e acho que eu consigo me colocar um pouco para explicar isso. Num primeiro momento, quando a gente descobriu que ia ter aula em casa, a gente criou uma expectativa. sim. Eu, no meu caso, por exemplo, falei: aula em casa. Ah, minha filha é inteligente, minha filha gosta de escola. Eu já dei aula, eu sou de sala de aula há 15 anos, gosto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar aqui esse ambiente, computador bacaninha ali na frente dela, o foninho rosa que ela ama. Então eu criei uma expectativa, certo? Essa Sim. expectativa vem de encontro com todas as minhas questões de ideal do que é uma filha estudante. Normal, né? Uhum. Legal. Eu não demorei uma semana para descobrir que essa expectativa não ia ser bem assim. E o problema é Sim. que toda expectativa que não é correspondida, ela gera o quê? Frustração. Estágio Exato. 2 do problema. Então aí eu me frustro, e o problema é que entre me frustrar e ressignificar a expectativa, ou me frustrar e começar a cobrar, eu começo a cobrar. Porque não é legal ficar frustrado. Então, o que Sim. aconteceu? Terceiro estágio. Os pais começaram a cobrar os filhos. No meu Perfeito. caso, por exemplo, deu uma Tô semana, super eu me estava ali. encaixando. Você tá falando aí, eu tô super me encaixando. Encaixa, né? É, Aí, cobrança. Então, deu uma semana, eu tava com a minha filha. Filha, mas não é possível, seus amigos sentados e você não. Filha, deixa a cachorra pra lá, pelo amor de Deus. Filha, não se preocupa, o que tem no micro-ondas. O é. papai tá fazendo almoço. Eu começo a cobrar. Quando esta cobrança passa do limite, ou seja, você percebe no seu filho ele angustiado, ele triste, ele mais desmotivado, ou ele cada vez mais distante do processo, você entra na culpa.
Então, Exatamente. a frustração gera cobrança que gera culpa. Aliás, expectativa, frustração, cobrança, culpa. Eu não, putz, passei do limite, não devia ter falado assim. Agora, que raio de pai que eu sou também, que não consigo ajudar minha Nossa, filha. Thiago, eu passei uma coisa muito parecida. No início da pandemia, a mesma coisa. Eu com meu filho, eu falei, vou tirar de letra. Kauai, vou estudar em casa com ele, vai ser ótimo para nós dois. E aí a gente sentava para estudar e eu via o desinteresse, ele não tinha vontade, já queria fazer outra coisa. Eu falava, nossa, como está sendo difícil segurar a atenção dele ali. E aí eu ia lendo o material e falando, não, para que isso tudo de dever de casa? E o menino não sai do computador, aí só para botar o nome dele demorava, né? Porque a criança que está escrevendo, começar a teclar no computador, ele ficava demorando, eu falava assim, mas você vai demorar assim, você vai ficar o dia inteiro, não vai dar, e não sei o que. Aí daqui a pouco eu me vi perdendo a paciência e falei, nossa, eu que tenho maior paciência, eu fico imaginando como é que estão na casa dos meus amigos, que não têm a menor paciência. Como é que eles devem estar? E aí eu fui ver o WhatsApp dos amigos da escola, os pais, assim, quem mais está desesperado? Eu não sei o que fazer. Eu não sei mais como ajudar, eu não sei o que ensinar, eu não sei como. Ele me pergunta para que ele tem que aprender aquilo, eu estou sem resposta. E o volume de trabalho vai acumulando. E a gente Uhum. começa a questionar a escola, né? Por que a escola está Exato, dando tudo isso? Porque exato. a competência é a gente que não entende como fazer isso tudo. Pois é. E aí, Você sabe foi que momento a falando as gente está etapas agora? aí, É isso. né, da E você sabe que momento a gente expectativa, a está agora? Da frustração. angústia. Porque aí a culpa gera angústia. Né? A gente fica angustiado, porque, meu Deus, o que vai ser agora? Meu filho vai perder o ano? O meu filho É. vai ficar defasado? Ó, a angústia, Uhum. né? Então, aliás, isso serve para um monte de coisa na nossa vida, não só esse relacionado às questões que envolvem a educação do filho. Às vezes, num novo relacionamento, você entra nessa, de criar uma expectativa que gera frustração, que gera Sim. cobrança, culpa e angústia. Então, a gente faz muito isso em várias coisas. Mas olha o segredo. O segredo está em a gente reorganizar a nossa expectativa. Tá lá em cima a questão. Porque Uhum. essa expectativa geralmente gerou tudo isso porque ela estava muito mais focada no ideal do que no real do nosso filho. E tem um detalhe aqui, né, Dani? Eu tenho falado muito isso nas redes sociais porque é uma dica importante para os pais. Nós estamos conhecendo nossos filhos alunos. A gente conhecia Sim, eles estudantes. Quando estudava exatamente. para uma prova, quando fazia um trabalho escolar. Tá. Estudante a gente conhecia, mas aluno é novidade. E Exatamente. não deveríamos. Tem coisas que os filhos não devem compartilhar dos pais e tem coisa que os pais não devem compartilhar dos filhos. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe está no quarto com a porta fechada, não é para entrar porque não foi convidado. Pode estar acontecendo coisas ali que ele não deveria compartilhar. A Exato. mesma coisa escola para os pais. A gente não deveria conhecer nosso filho aluno. Porque a hora que a gente É. faz isso, a gente se angustia demais, porque caramba, quer dizer que o meu filho não fica 3 horas concentrado prestando atenção na É, cria professora? expectativa. Como é que ele é tão inteligente, ele não entende uma coisa simples como essa? A gente cria Exatamente. expectativa em cima dos nossos filhos, com E certeza. você sabe qual é a boa notícia? Porque eu encaro como uma boa notícia. É Sim, assim na sala de aula. Uma sala de aula ela é dinâmica, ela é movimento. Então, numa sala de aula, não importa a idade do filho, ele acabou uma tarefa, se ele acabou primeiro, ou ele acabou no meio ali do movimento, o que ele vai fazer? Olhar para o lado, tentar conversar com o amigo, aqui para trás, ó, né? Aí o distração o professor vai tempo fazer o todo. quê? Tiago, presta atenção. Tiago, você já É. acabou? Então faz o exercício da página Hoje que eu 33. sei, coitada da professora, Não nossa. é? Heróis, professores heróis ainda, É, com né? certeza. Professores heróis. Mas, então, na sala de aula, esse comportamento do seu filho aluno em casa é normal muitas vezes. Só que Uhum. você está se angustiando porque você idealizava esse comportamento. Então, entender que, assim, por exemplo, acabei uma tarefa, a professora da próxima aula não entrou ainda online. Eu levantar para ir na geladeira, pegar alguma coisa para comer, ir lá na despensa um snack, brincar com o cachorro, querer jogar uma partidinha de Fortnite, é normal, é o que eu faria na escola. É claro que existem os que fogem, a gente pode conversar aqui, aqueles que fogem da normalidade, que estão entregando, né? Tem aluno que falou, tô de férias. É, isso Mas, é uma confusão também, né? mas boa parte deles não é o caso. Até muitos pais, né, que trabalham fora e acharam que essa história da pandemia ia ser bom, porque você está em casa e no início parece que é tudo muito bom, até você se adaptar numa nova rotina de trabalho também dentro de casa Uhum, e adaptar essa rotina à rotina dos seus filhos, né? Porque agora todo mundo, a família inteira perde a rotina, né? uhum, Então você tem uhum. que restabelecer novos focos.
Perfeito. Qual que é essa diferença, Tiago, do homeschooling? Por que as pessoas acham que o homeschooling é isso que está acontecendo agora e não é? Qual que é Uhum, esse formato de estudar em casa? Eu vi que mais de 60 países permitem, né, o homeschooling, os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, França, Portugal, Bélgica, Irlanda, Finlândia, entre vários outros. E tem países que proíbem essa uhum, prática, que é o caso da Alemanha, Grécia, Suécia, uhum, uhum, Espanha. Então, existe um conflito aí do que é bacana, né? Se uhum. estudar em casa é legal, né? Porque isso também altera o psicológico da criança e uma série de fatores. E eu vi um monte de pós e contras aqui. O que você acha? Tem uma discussão enorme sobre isso. Então, aqui, nesse exato momento, a gente está vivendo só uma questão de nomenclatura. Então, as pessoas pensam no que a gente está vivendo e dão o nome de homeschooling, mas não é exatamente isso. Então, tem alguns educadores, tem professores, algumas pessoas defendendo de, ó, calma, vocês estão dando a nomenclatura errada, né? Mas a esmagadora maioria está falando do que a gente está vivendo mesmo. Então, é só uma nomenclatura, que na real quando a gente vive o processo de homeschooling, a gente está vivendo a escolarização da criança mesmo, o processo de escolarização da criança em casa. Então, ela não frequenta uma escola. A escola dela é em casa, através de um processo que os pais assumem essa demanda, né? Ou às vezes com alguém contratado, alguma coisa assim, mas que possa fazer o processo de escolarização dela em casa. O que a Uhum. gente está vivendo é uma escola onde o aluno está matriculado, ele tem vínculo, os professores estão lá tal, e que estão à distância transmitindo esse Ele conteúdo. segue o currículo da escola, né? Segue o Tudo currículo muito da diferente. escola, o timing da escola, exatamente. Então, enquanto o conceito é totalmente diferente. Mas quando a gente fala aqui no Brasil, a gente está falando disso, dessa condição de aulas. Então, seria mais semelhante ao EAD. Também não é exatamente isso, porque é por Uhum. um período, existe o vínculo lá físico que ainda está lá. Mas se a gente quisesse, seria uma educação à distância mais coerente chamar de EAD, ainda que não fosse exatamente isso também que a gente vive, né? É. Mas é importante para os pais entenderem essa diferença, porque olha só que interessante, Dani. Uma das coisas que tem gerado muita angústia nos pais diante desse ciclo que eu expliquei aqui é que existe uma certa expectativa não só sobre o filho, mas sobre eu enquanto pai ou mãe com aquele filho. Então, Uhum. eu quero assumir o que é do professor. Eu quero, entre aspas, competir com o professor. E não é o caso. Não é o que as escolas esperam. Nenhuma Sim, escola em sã consciência espera que você seja tão bom quanto o professor. Porque senão tem lógica. Senão, peraí, se o exatamente. pai em casa pode ser tão bom quanto eu, escola, para que existe o meu espaço aqui? O Exato. que a escola quer é que o pai seja, a mãe seja um ego auxiliar. Ou seja, que ele pegue aquele conteúdo e ajude o filho nessa interlocução entre escola e o quarto dele. E não querer que o pai seja professor. A minha filha está no ano de alfabetização. Qual a condição que eu tenho de alfabetizar minha filha? Nenhuma. Exatamente. Nenhuma. Não, e às vezes, assim, como fazer essa cobrança quando os pais, muitos pais, às vezes não tiveram nem condição de estudar, né? A gente está Uhum. falando hoje de situações no país inteiro onde grande parte das pessoas não tem acesso a computadores, iPads e telefones para ter uma aula online. Então, hoje, eu até tinha visto que 91% das crianças estão sem aula presencial no mundo todo. Uhum. 91% é muita coisa, né? Nossa. E se a gente contar aqui no Brasil, 20% dentro das 80% que são crianças pobres, realmente elas não têm acesso a um computador, a um Uhum. iPad dentro de casa, a tecnologias para ter aula online. Então, Uhum. assim, a rede de escolas municipais não criou nenhum sistema online para que essas crianças hoje tenham, né, continuidade do estudo em casa. Isso são muitas escolas particulares e que, mesmo assim, cria essa dificuldade para pais que tenham, né, escolaridade, que têm dificuldade. Eu mesma vejo, assim, quando eu sento para estudar com meu filho, que várias matérias eu tenho dificuldade, eu tenho que pesquisar ali no Google primeiro, dar uma estudada para poder ensinar para ele, porque eu já não lembro mais de coisa da escola. Então, como exigir isso dos pais, né? Que sejam Não, e professores de os pais que não têm ciência, essa condição de sentar do lado? Porque eles estão estão em call, trabalhando. em home office, eles não podem estar o tempo inteiro ali do lado. Então, é justo mesmo. É que a grande questão é assim, se nós quiséssemos passar nossa 1 hora de live trazendo as críticas sobre como as escolas estão lidando com isso,
Uhum. Principalmente no sentido das escolas particulares, né? Que a gente fica nessa coisa, é muito, nossa, o que está exigindo demais, tal, tal. A gente poderia, isso geraria um certo descarrego, mas amanhã de manhã o nosso filho está tendo aula de novo, a gente ia viver toda a angústia de novo. Então é legal que a Exatamente. gente traga para o nosso colo qual é a Solução. nossa responsabilidade e o que a gente pode fazer diferente. Agora, isso que você falou é fundamental. Você imagina que num país onde já existiu uma desigualdade importante, imagine agora, né? Então, é fato que a gente vai ter que lidar socialmente com uma situação muito delicada também. Eu, por exemplo, refleti muito agora se casos, né, porque ainda não estão se falando nisso, sobre quando vai voltar as aulas. Uhum, Mas eu estou vendo que nos Estados Unidos, por exemplo, as aulas estão voltando, mas estão dando opções aos pais de uhum, retornam ou não retornam com a criança na escola, algumas escolas em São Paulo também, e algumas uhum, escolas aqui do Rio já estão levantando esse movimento de retorna ou não retorna. uhum, Então, assim, existe um formato que eu acho assim, muito interessante de homeschooling, que existe nos Estados Unidos. É uma legislação que foi pensada em implantar-se no Brasil, isso ainda não está definido, mas que é o estudar em casa, porque não é a criança estudar em casa não é ela necessariamente sentar com os pais para aprender a matéria em casa, né? Ela pode ter um professor contratado para dar um suporte, ela pode participar ali de uma comunidade de pais que fazem as mesmas coisas, e o formato de ensinar é muito parecido com o que eu faço aqui em casa, de introduzir a matemática, as ciências, a geografia nas atividades reais, né? Botando a criança uhum, para plantar, para costurar, né, para ir no mercado, fazer as compras, botando na prática da rotina do dia a dia o que se aprende na escola e conectando, né? Aí cabe uhum, muito aos pais fazer essa pesquisa do que assuntos ir introduzindo a cada etapa do seu filho, né? uhum. Quando a gente está num formato onde a gente depende da escola e ao mesmo tempo a gente está em casa, a gente não é nem um homeschooling e nem uma escola. É um Isso. novo formato. Perfeito. Então a gente precisa hoje de uma instrução de como seguir nesse novo formato, que não adianta a gente entrar no formato do homeschooling e fazer do nosso jeito, porque a gente tem que cumprir as tarefas da escola, ou o nosso filho vai repetir de ano mesmo, Uhum, ou então a gente tem que entrar nesse esquema de mergulhar e ficar com o nosso filho o dia inteiro, porque hoje eu questiono muito, meu filho não tinha celular, não tinha acesso a essas uhum, coisas. Agora ele fica o dia inteiro com o celular na mão. uhum, E eu não posso impedir, porque ele tem que encontrar os amiguinhos. É saudável, 9 anos, ele está uhum, desenvolvendo as relações de amizade, de confiança agora, né? É uma fase muito bonita, assim, né? Psicológica ali, de desenvolvimento dele. E eu impedi que ele fique ali no chat conversando com os amigos ao longo uhum, do dia, né? uhum. Como introduzir um limite para a criança da tecnologia? Perfeito. Acho que brilhante a sua colocação, né? Porque essa ideia de nós não estamos nem uma coisa nem no outra, né? De estar nem um lado nem no outro, está gerando muito dos problemas. Então, antes de responder essa pergunta dos limites, eu acho que a gente pode pensar também um pouquinho de como os pais podem fazer para diminuir os problemas diante de uma nova observação, que é a seguinte, olha, quem é o meu filho? Eu preciso olhar para o meu filho e falar, quem é meu filho? Quais são os limites dele? Até onde ele consegue? Até onde ele entrega? Olha para o seu filho, com a ajuda da escola, claro, com conteúdo, com a formato e tal. Mas por que eu digo isso? Olha, eu posso encontrar crianças que têm um limite X e outras 2X. Então, a minha filha, por exemplo, não assiste o filme da Frozen até o final no cinema se acabar a pipoca. Você imagina para Uhum. uma criança que eu vou manter ela quanto tempo na frente do computador? Menos do que aquela criança que já desde pequenininha ficava na frente de tela assim vidrada, que nunca foi o caso dela. Então, serão exemplos diferentes, com condutas diferentes. E aí, Dani, eu sou categórico nisso. Vá de encontro ao que seu filho te devolve como condição. Se a minha filha Uhum. tem 3 aulas para fazer no dia e ela fez uma que encaixou, aquela uma que ela termina autoastral, aquela uma que ela termina falando assim, papai, então talvez as outras duas a gente tenha que ressignificar. Ah, mas vai Uhum. perder o ano, mas o que? Não, calma, porque as escolas estão todas elas preparadas para se readaptar. As escolas estão, enquanto a gente conversa aqui agora, sentadas, reconfigurando o currículo, reavaliando quais são o que vai acontecer Exato. no segundo semestre enquanto competências. Elas estão Uhum. preparadas. Inclusive para o retorno, quando ele acontecer o ano que vem, mais normal, né? Porque esse ano, o segundo semestre vai ser ainda muito conturbado. Eles estão preparados para dividir a defasagem nos anos que virão, tá? Isso é spoiler que eu dou dos bastidores das escolas. Eu faço muita Uhum. reunião com escola. Essa semana, por exemplo, eu tive reunião com gestores de um grupo
educacional. E eles são muito claros de que a defasagem deste ano será diluída ao longo dos próximos anos. Então, calma, pai e mãe. Agora, eu acho que eu me preocuparia muito mais em desenvolver no seu filho uma relação com os estudos mais saudável, mais harmônica, cuidar mais das competências socioemocionais, da relação com a família, da condição de ter motivação com ele, com as conquistas, do que especificamente com o currículo que a escola manda e que você quer descer goela abaixo. Eu não sei quem é seu filho, como é que eu sei se dá para descer goela abaixo? Questão dos... Diga. Eu montei uma listazinha assim das coisas que eu estou aplicando aqui, que estão dando certo para mim, mas eu até queria, vou passar aqui a listazinha com você. Se você vê algum item que você acha que eu posso reprogramar, ou se que é legal ou que não é legal, você me fala também, mas são coisas que eu achei que funcionava. A primeira dica é você montar um quadro de rotina. Foi uma coisa que funcionou aqui em casa. Para a criança saber como é que funciona os horários. Horário de brincar, o horário do banho, o horário do fazer o dever. Então, estabelecer uma rotina, a gente conseguiu se equilibrar para ele falar, não, agora é hora disso, ó, combinado. Então, ele segue essa rotina. Descobrir o melhor horário para estudar. Isso foi uma coisa assim, porque ele tem aula de manhã e online, e daqui a pouco ele está exausto, aí tem um intervalinho, aí daqui a pouco volta, e depois tem um longo da tarde, que depois ele tem o jiu-jitsu, tem não sei o quê. Então, entender qual que é o melhor horário, porque eu achava que à noite, depois que ele terminar o jiu-jitsu, isso aqui é a hora que ele vai concentrar e sentar para fazer o dever. E aí eu descobri que tem intervalos do dia que ele está mais ligado. Então Você olhou para o seu filho. Quem é seu funcionou para filho? mim. Porque você viu que você falou assim, ó, eu achava, mas o que você achava, precisa olhar para ele se funciona. Você começa no que você acha, depois você olha para ele. E aí, exatamente. Dani, sem querer, acho que é importante fazer essa colocação, que é muito legal que você está falando. O que você está dizendo agora nesse momento da lista é autonomia. É muito legal dar autonomia para filho. Aliás, se você conversa com o mercado de trabalho e pergunta sobre os jovens que estão chegando no mercado de trabalho, uma das críticas mais ferozes é de que eles não têm autonomia. Porque os pais criam hoje os filhos com tanta coisa de eu conduzo, eu decido, que o filho não sabe desenvolver autonomia. Se ninguém mandar fazer, ele não sabe fazer. E agora a gente está tendo essa chance. É o que você está fazendo com o seu filho. Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, assim, a gente geralmente faz esse horário junto, mas aos domingos eu deixo ele fazer a rotina, mas é uma rotina de brincadeira. Mas ele bota lá café da manhã, banho, brincar de arco e flecha, brincar de Lego, intervalo pro lanche, um pouquinho de desenho. Ele mesmo organiza, e aí eu me proponho a fazer toda a programação dele com ele junto, né? Oh, isso, com ele. Ele gosta disso, ver desenho junto, fazer não sei o que junto, tem que ser junto. Tudo banho junto, tudo junto. Outra coisa, é um lugar para o estudo. Porque nas primeiras vezes eu sentava com ele no sofá, eu tô no meu quarto, traz para cá o computador, vamos fazer aqui. E aí eu começava a perceber como aquilo ia distraindo. Então agora tem um cantinho, eu comprei pela internet uma mesinha de estudo ali para ele sentar. E agora eu tenho um escritório do quarto dele, que ele sabe que ali fica o computador, ali ele faz o dever. Então a hora do estudo a gente senta ali. Isso foi uma coisa que me ajudou a definir né, o local dele de trabalho. Eu acordar antes. Porque essa coisa a gente quer acordar junto com o filho entrando numa rotina. É muito importante para mim acordar antes. Eu tenho o meu tempo, o meu café da manhã, para eu me organizar, para depois começar a organizar meu filho. Porque eu deixava ele completamente disperso a partir do momento que eu acordava, que eu tinha minhas coisas para fazer, ia fazendo a dele junto. Eu acho que a minha agitação, né? Nossos filhos são nosso espelho. Por mais que eu falava, senta lá, e o horário, já vai começar a aula. E eu correndo no café, automaticamente está ele fazendo a mesma coisa em casa. Então eu acordo antes, faço o que eu tenho que fazer, para depois quando ele acorda, eu estou tão estabelecida com horários que ele entra e vai estabelecendo no dele. Agora você está falando de você, tá vendo? Agora é você. O que para você funciona e automaticamente ele se beneficia disso. Aí, show de bola. Muito legal. Porque espelha, né? Muito, muito legal. Ficar ligada com alimentação, sono, o horário, se ele está fazendo esporte, se ele está comendo, se ele está pegando sol. Eu ia percebendo que ele ia ficar aqui dentro de casa, e daqui a pouco não estava indo, né, lá para fora, para a janela, ficar um pouco, pegar sol, e como é importante, né? A gente nessa pandemia fica trancado em casa, então isso foi uma atenção que eu abri para ele também. Nos dias que ele está mais manhoso, que não quer fazer, ou tá bravo, tá com preguiça de estudar, então são momentos que eu tiro para dar mais atenção, escutar o que ele quer,
Então, o que que Ótimo. tá rolando aquele dia? Então vamos brincar de quê? Vamos brincar então um Ótimo. pouquinho? Eu vou liberar um pouco um joguinho hoje mais tarde. Vamos juntar, acumular o dever para amanhã? A gente Uhum. faz junto. Então, eu senti mesmo para não forçar ele quando ele não tá afim, quando ele de sentar, porque ele tava deixando eu estudar ser uma coisa chata, né? Perfeito. Outra coisa, deixar ele me ajudar em casa para limpar aqui uma coisa, sabe? Ou dar uma função para ele de molhar a planta, para ele sentir que ele tem uma função que ele pode ajudar dentro de Uhum. casa, assim, que ele não é só a criança que ele tem que acordar, tomar banho, brincar e fazer o dever dele. E que ele aqui ele pode contribuir de alguma forma, nem que seja limpando o cocô do cachorro, me ajudando a botar a mesa, lavando uma loucinha. Então isso gerou um pouco de responsabilidade também. Uhum. E acho que ele começou a entender um pouco também o ritmo de organização da casa, né? A rotina de limpeza, de comida, de não sei o quê. Isso me ajudou. Outra coisa, acordar e me arrumar. Olha que doideira, parece uma besteira, né? Uhum. Mas os primeiros dias que eu acordava e ficava de pijama em casa, ficava com a roupa que eu dormia, eu percebia que ele ia ficando, né, lazy, lento ali para fazer as Uhum. coisas dele. Ele também não queria trocar a roupa para dormir. Então, como é importante ele me ver, primeiras vezes ele falava assim: você vai sair? Eu falava: não, o meu medo humano para ficar em casa, tem que trabalhar aqui online, não sei o quê. E isso estimulou a ele também acordar cedo, tomar banho, se Perfeito. arrumar e sentar Legal. legal na escola na hora de. Antes ele estava sentando com cobertor no computador para ir para a escola online, e agora ele se arruma, não sei o quê. Então, eu acho que isso deu um up assim na casa, Muito. de Muito. tirar aquela coisa de casa, né? Estamos em casa com a mesma roupa e tal. Perfeito. Tô limitando o horário do joguinho. Agora Uhum. tem os joguinhos que eles entram online, os amigos da sala entram online, eles se encontram naquela sala online. Aquilo é um vício, que eles ficam falando daquilo o dia inteiro, e tudo é joguinho, joguinho, joguinho. Então eu limitei o horário do joguinho. Então, mas aí vou pegar o gancho, porque eu deixei uma pergunta sua em aberto, né? Ah, Como fazer isso, né? Ou seja, como limitar esse tempo de telas agora que as coisas mudaram, né? A gente tem essa questão. E sabe, Dani, vou pegar o gancho aí com essa sua, nesse momento da lista aí, porque é, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é assim, se mudou o contexto, tudo bem mudar acordos, mudar significados que a família tinha. Por exemplo, eu gosto de falar assim, ó, vamos jogar Banco Imobiliário hoje, mas a nossa live vai acabar 10 da noite. Se a gente jogar com as regras do Banco Imobiliário mesmo, 4 da manhã a gente está jogando ainda. Mas a gente quer jogar muito, então o que a gente vai fazer? A gente vai combinar novas regras para que o jogo fique mais dinâmico e a gente tenha tempo de jogar hoje numa boa. Veja, nós mudamos as regras em comum acordo diante de um contexto, 10 horas da noite. uhum, Agora que nós estamos em quarentena, pandemia, mais tempo dentro de casa, longe dos amigos, tal, não há problema nenhum em mudar as regras, em ter novas regras, em afrouxar regras antigas. Então, eles sim. estarem mais tempo diante do videogame, das maratonas de Netflix, tal, problema nenhum. O problema é que alguns que estão ouvindo a gente agora pensam assim, ó, mas quanto? Quanto? Quanto, Thiago? Porque Se a gente já pensa, estiver eles já ficam o dia inteiro no computador por causa da escola. Já fazem o isso, dever no computador por causa da escola. E depois querem um joguinho. delicadíssimo. Então, Qual é o se não limite, então? estivéssemos nesse momento, pandemia, quarentena, se nós não soubéssemos que vai acabar, mais cedo ou mais tarde acaba. Claro, a gente já está percebendo que é mais tarde, mas acaba, né? Uhum. Se não estivéssemos assim, nós teríamos algumas outras orientações, mas eu vou focar neste momento. Vamos jogar Banco Imobiliário às 10 da noite, não é meio-dia, é 10 da noite. Então vamos lá. Você vai dar para o seu filho algumas liberdades. Você vai afrouxar um pouco as regras com relação ao jogo, a maratonas de série e afins. E aí você vai observar o resultado disso, o feedback que ele te dá. Então, para alguns, 1 hora vai ser muito. Para outros, 3 horas, tudo bem. E como é que você vai saber disso? Se ele manteve uma boa qualidade de sono, se ele está com uma boa qualidade de vínculo com a família, se ele, quando termina de jogar, não está muito irritadiço, subindo pelas paredes, se ele. Sim, Você entendeu? Se ele não está abrindo mão perfeito. das tarefas escolares. Então, aí, Thiago, então, olha, eu ouvi você dizendo outro dia que era para afrouxar, aí eu afrouxei, agora o que acontece? Esse menino tá virando o dia pela noite. Agora ele joga 12 horas por dia. Eu falei, calma. Eu falei Sim, que afrouxar é uma questão, perder o controle é outra. Os pais nunca deverão perder o controle sobre aquilo que é importante na educação dos filhos. Então, se você percebeu que esse afrouxamento foi demais, eu não sei quanto tempo.
Mas foi demais pelo retorno que ele te deu. Aí, É porque não dá para medir, né? Cada um tem um não organismo, dá. cada criança tem um comportamento, assim, até complicado eu falar, não, eu deixo o Kawhi jogar 40 minutos. Mas quando não é, porque tem dias que ele está apto a jogar 3 horas, ele pode ficar ali, tá tudo Isso. bem. Mas tem dias que eu vejo que ele está jogando ali, às vezes ele jogou pouquinho, mas se eu Uhum. tiro o jogo dele, ele fica irritado, fica agressivo. Quando eu começo a ver que ele está irritado, agressivo, porque eu tirei o joguinho, então eu já sinto que é hora de eu cortar um joguinho por um longo período. Aí eu corto Perfeito. 2, 3 dias o jogo dele. Perfeito, Dani. Então eu vou medindo, assim, essa lista que a gente faz, por exemplo, da rotina, a gente faz a lista, mas volta e meia a gente troca. Ó, vamos trocar aqui, passear com o cachorro à noite? Vamos fazer, então Perfeito. agora em vez de meia hora de joguinho, vou deixar você jogar 2 horas de joguinho, depois porque você já fez o dever de casa, você merece e tal, e Uhum. deixa. Então é uma medida que a gente tem que mudar todo dia, porque nossos filhos mudam Perfeito. todo dia, né? E, Dani, uma coisa fundamental. Alguns pais podem estar ouvindo a gente pensando assim, mas sabe o que é? Eu passo o dia em home office, eu passo o dia na frente do computador em reunião. Como é que eu faço para colocar esse limite no meu filho? Como é que eu faço? Porque daí ele vai ficar fazendo o quê? Deixa eu te dizer uma coisa, pai e mãe que nos ouve agora. O ócio, o não ter nada para fazer, também é bem-vindo. Até Exato. 20 anos aí passados, né? Se a gente voltar no máximo, não precisa nem mais que isso, não. Nós tínhamos muito mais tempo para o nada, para o ficar ali olhando para o teto, pensando na vida, para conversar só. Lembra? A gente, poxa, a televisão tinha 5 canais, velho. Não tinha TV a cabo com Exatamente. desenho o Rodava dia assim, né? inteiro. No botão. Ó. Não Eu é? tinha. Então, Sim. aí o que acontecia se fosse aquele horário que não tinha nenhum E olha como a gente desenho? já ficava mais criativo. Nessa época dos ciclos de botões, a gente geralmente confeccionava nossos próprios brinquedos, porque a gente não tinha Olá, tudo, né? Hoje não vocês têm era? tudo. É, E aí você ia mudar o canal, se não tivesse nenhum desenho, não tivesse acontecendo nada naquele momento, era novela, jornal, afins, você parava para pensar e falava. Aí você saía e tocava a campainha do seu amigo, é, né? Você, seu Dani, chega aí. Aí o que vocês faziam? Nada, ficar sentado na calçada conversando, ou no prédio, ou cada um na sua. Ou seja, hoje os filhos estão vivendo a oportunidade, já que agora não dá mais para ir para o judô, já que agora talvez as aulas de inglês da tarde estão canceladas, o balé. Agora o filho talvez tenha mesmo que de vez em quando fala, nossa, não tem nada para fazer. E tudo bem. Então, exatamente. às vezes ele só não terá o tablet. E olha, você vai descobrir que o seu filho é mais criativo, mais articulador dele mesmo do que você imagina. Hoje foi um desses casos. Eu estava lá na cozinha fazendo almoço, tal, porque eu fico de manhã com a minha filha e minha esposa fica à tarde, né? Aí estava ali fazendo almoço tal, e foi um desses dias que eu falei, ó, filha, hoje tablet já deu. Então, papai, mas o que eu vou fazer? Eu falei, não sei, eu tô aqui, quer me ajudar? Mas. Aí ela ficou uns 15, 20 minutos meio bronqueada, assim, mas sabendo que não ia rolar. De repente, ela pegou lá um negócio que ela tinha ganhado da madrinha, da tia dela, de pintar uma tela e tal. Você tem que ver o desenho que ela fez com tinta, com não sei o quê, e o arco-íris toda feliz. Então ela passou um tempo ali sem nada para fazer, no ócio, meio brava comigo, mas logo ela percebeu que ela ia. E criança, então, nossa, eles inventam um universo. Mas eu precisei cuidar de mim primeiro, da minha ansiedade, de ouvir ela brava comigo. Aí é tema para outras lives, né, Dani? A gente pode entrar aqui, tem live que a gente pode falar das questões que envolvem as dificuldades de impor limite, que os pais Sim. têm, e que nessa hora não vai ser Então, diferente, eu dos imagino assim, às vezes medos. o pai com 3 filhos em casa, cada um numa idade, ele tem que Uhum. atender os três estão online na aula em horários diferentes. Pois Os é. três têm demanda diferente. Um E pode às vezes não pode ter castigo, o o pai outro é um perfil perto. que não pode ter castigo. Perfeito, perfeito. Então Então, a é gente você, precisa também cada adaptar a um nossa tem que realidade. ter uma regra individual para ele, né? Não é E que, a regra para os filhos, é uma regra individual para cada filho. e que considere o bom senso, né? Ou seja, se o seu Uhum. filho está trocando a noite pelo dia, você não precisa de um psicólogo para te dizer se tudo bem ou não, ou se tá. É óbvio que não tá legal, é óbvio que isso vai fazer mal. Aí não é uma questão de se tudo bem esse tempo. Não, ele está trocando a noite pelo dia. Ah, peraí, ele trocou um dia. Então teve um dia que você, Dani, falou: eu vou dar esse presente. Ele tá louco para passar a madrugada jogando com os amigos. Eu vou deixar ele viver essa experiência. Ah, legal, foi aquele momento que ele vai lembrar no futuro da primeira vez que ele passou a madrugada acordado com os amigos. Aí é uma coisa, mas fazer disso uma rotina, você não precisa de um psicólogo dizendo para você que isso vai fazer mal, né? Sim. Não, a gente aqui mesmo tem essa flexibilidade. Por exemplo, essa coisa da gente estudar junto foi muito interessante depois que eu consegui encontrar um método assim, de estudar com ele,
porque eu comecei a entender muito mais o universo de como ele pensa, como ele raciocina, porque está tudo de acordo com o que ele está aprendendo na escola e com os amigos. Então, vamos supor, ele começou a estudar as fases da Lua. No início ele estava achando um saco, aquilo, não sei o quê, até a hora que eu comecei a sentar, mostrar para ele a Lua, a gente marcar no calendário. E aí eu comecei a mostrar aplicativos do universo. Falei, já que ele gosta de tecnologia, baixei um negócio de aplicativo que você vê as estrelas. Aí ele começou a ficar muito empolgado com aquilo, acabou pedindo um telescópio de aniversário. E a gente um dia virou à noite aqui, tentando ver alguma coisa, que até agora eu não consegui ver nada naquele telescópio. Eu achei que era comprar o telescópio e ia ver os anéis de Saturno, não sei o que, a gente viu nada ainda. Mas a gente passou a noite tentando fazer aquilo ali. No outro dia ele não conseguiu nem fazer a escolinha. E ele ficou preocupado. Eu expliquei, calma, não tem problema nenhum. Assim, aí eu vi o quanto peso ele estava carregando dos deveres que não estavam sendo cumpridos, com medo de não... Porque estava em dívida com tinha um monte de dever de Claro. casa acumulado. E como foi importante eu criar uma relação com a escola, de entender os períodos que eu preciso que eles diminuam, que eles não imponham datas de entregar o trabalho, que às vezes, né, a culpa não é da criança, dos pais, que estão num outro ritmo dentro de casa. Então, Perfeito. usar a escola como um parceiro, né, da gente, e não como um problema, né, de pedir a flexibilidade para eles, para entender, olha, meu filho está num período que ele está precisando ficar mais em casa, que ele está precisando ter mais acesso aos amigos, botar muita pressão de dever, dá para diminuir, dá para botar mais esporte. Então, essa Perfeito. comunicação com a escola. A gente tem aqui, eu estou olhando aqui na lista, a gente tem um monte de professores assistindo a gente aqui. Eu estou vendo Que alguns legal. conhecidos, ó, a Mafê e tal. E você sabe que eu gosto de defender a ideia de que eles são heróis, heróis, heróis. E que os pais precisam entender também o posicionamento que a escola hoje precisa assumir. A escola tem algumas obrigações, inclusive legais, muitas vezes, para seguir. E ela vai precisar, ao mesmo tempo, do feedback dos pais para reorganizar. Então, a escola também está aprendendo. Não é só o Sim. professor que está aprendendo, a escola está aprendendo. E aí, uma boa notícia para os pais que nos ouvem agora, dando também spoiler dos bastidores, é que as escolas já estão também planejando um segundo semestre, mas tipo, opa, durou mais tempo do que a gente imaginava. Peraí, que também agora eles estão cansando, estão cada vez mais dentro de casa, com menos exercício físico, vamos também. Então, a maioria das escolas também está ressignificando o próximo semestre, para poder entender tudo que está acontecendo. E como elas fazem isso? Com o feedback dos pais. Mas não é culpando, jogando pedra, tal. Pô, você escolheu essa escola para ser a escola do seu filho. Às vezes eu vejo pais, por exemplo, que escolheram escolas com perfil conteudista, aquele perfil de ensino médio focado no vestibular, tal. Aí agora estranha que a escola está com o pé no acelerador 100 a 300 por hora. Mas pera, você escolheu uma escola 300 por hora. Então Sim. você também vai ter que ajudar ela a entender que esse 300 por hora às vezes funde o motor, mas também não dá para você sair tacando pedra. É o perfil, você vai ter aquela escola mais construtivista, que vai olhar para uma coisa mais humanizada, mas aí você escolheu essa escola. Então também é importante você ouvir a escola e criar esse elo de parceria que não tem como a gente Por isso fugir que é disso. E tão olha, importante pesquisar a escola, os pais, gente, quando muito, você vai pesquisar a muito, escola, onde colocar o seu filho, não bota porque o amigo botou naquela. A nunca. escola tem que ser escolhida de acordo com o perfil da criança, é com o Isso perfil do aí, seu filho. Às é vezes, até isso. por uma questão econômica, você bota todos os seus filhos na mesma escola. E eles têm Uhum. características diferentes, talvez um deles se adaptaria melhor à outra, né? Perfeito, Então é perfeito. pensar o que vale mais a pena, qual o esforço, né? Onde gastar. Isso, e daí criar esse vínculo de parceria, dizendo para a escola, olha, assim, aqui em casa tá desse jeito, criando. Até porque você vai descobrir coisas, Dani, que você vai descobrir que tá tudo bem. Então, sabe aquela expectativa que a gente falou no começo? O que Sim. acontece é, você vai descobrir conversando com o professor que aquilo que você achava que era um problema é normal. Então, ai meu Deus, a minha filha está invertendo letra. Ela não está conseguindo ler numa cadência. Aí você vai falar com a professora desesperada, ela vai dizer assim, não, mas é isso mesmo, normal. Não, mas professor, aqui no livro diz que era para fazer sozinha. E sozinha ela não consegue. Não, mas é porque isso é um estímulo à criança. Lá na sala de aula a gente ia colocar ela em grupo e o grupo se ajudaria. Eu, como Uhum. professora, mais assistente. Você entende? Então aí você fala, ah, é Isso é mesmo. uma coisa que você falou que eu tenho feito muito também. Às vezes, assim, o Kawhi, ele tem dúvidas, ele pergunta para mim. Uhum. Muitas vezes eu falo para ele, liga para aquele seu amigo e pergunta. Então, hoje eles estão entre eles, sozinhos, Show. organizaram grupinhos para se ajudarem no dever de casa. Show. Eles eu falo, vem cá, traz o computador,
já separa os deveres que a mamãe vai sentar com você, eu vou te ajudar a fazer. Não, não, ele fala, vou fazer com a Alice. A minha amiga da escola, ela vai... Eu falei, então tá, a gente Eu senti combinou. uns ciúmes da Alice aí agora, não Eu falei, sei, vai tipo, fazer com a Alice? senti uns Não, a gente ciúmes. combinou, então vai fazer a Alice e o Vitor, vamos sentar junto para estudar. Eu falei, que ótimo, assim, então eu vou deixar vocês ficarem lá no Muito Zoom. bom. Show. Entendam Eu não sei nem porque mais. você... Ô, Dani, eu não sei nem porque você me chamou para essa live. Você fala assim, Não, conta como é que você tá a fazendo gente vai aí. compartilhando, se E tiver vambora. errado, né? Então eu sou profissional do assunto, né? A gente Muito que é bom, mãe vai muito bom. experimentando um monte de coisa e tem um monte de mãe aí que vai sabendo se vale a pena fazer isso ou não. Sem dúvida, sem dúvida. Muito Outra bom. técnica que eu uso aqui é do foco, porque o Kawhi ele dispersa muito. Ele é muito criativo. Então, assim, mesmo que eu já fiz aquela técnica de tirar tudo de cima da mesa, porque ele ficava brincando, era cheio de coisa colorida, boquinha, estojo, apontador, e ele brinca com lápis, com qualquer coisa que tiver, ele distrai. Então, eu tentei limpar tudo, assim, com ele. Mas eu percebo que ele não demora muito tempo se for a mesma tarefa. Mas é assim na Então, escola também. Você acha que ele não é assim na escola? imagina. Acho que é. Não, a Acho professora que sempre é. fala, ele está sempre brincando com o apontador, brincando com o estojo, trocando a lapiseira, senta na cadeira, está tomando conta da vida dos outros. Ele tem essa coisa do foco. Então, eu descobri que a melhor forma era eu estabelecer tempo. Então, por exemplo, vai começar o dever da matemática? 20 minutos para fazer o dever. Ele, não vai dar tempo, não sei o que, 20 minutos. Aí começa, aí acaba virando um desafio. Ele termina bem antes do que 20 minutos. Mas aí, então, quando eu estabeleço tempo, ou, por exemplo, 25 minutos ali fazendo o dever, ele não terminou, você está cansado, quer dar uma parada, a gente faz um lanche, faz outra coisa, às vezes brinca um pouquinho. Porque aí você não E gera aí, ansiedade, né? Senão você gera ansiedade. Porque essa coisa de estamos colocar o numa era da tempo... ansiedade, né? Como Isso, as essa coisa do crianças tempo tem que ser estão assim. Para alguns, não para todos, mas para alguns, essa coisa de colocar o tempo pode gerar ansiedade. Então, olha, o tempo é no sentido da sua condição de energia. O que você conseguir fazer, bacana. A hora que acabar esse tempo, a gente reavalia se você vai continuar ou não diante do que você me der como retorno. Se estiver cansado, a gente volta daqui a pouco, né? Então, é fundamental mesmo que a gente olhe, como eu estava dizendo no começo, para a condição do que o filho nos entrega. E você disse assim, ele tem essa coisa com foco. É a geração, não é ele. Né? O livro Foco, do Daniel Goleman, por exemplo, vai deixar claro que a questão não é ele, não. É uma geração, inclusive, de nós adultos. Os nascidos a partir da década de 80 tem uma leva de adultos aí que já entrou numa onda de muita dificuldade de foco. Porque é tudo... Você recebe um WhatsApp às 9 da manhã. Se 9h20 você não respondeu... Oi, Dani, te mandei um... Se for e-mail, então. Ansiedade, né? E eu faço isso direto. Eu recebo mensagem, eu leio, às vezes eu demoro 2 dias para responder, que esqueço, ou vou resolver depois. E a pessoa fica louca. Você leu e não respondeu. Porque você não faz só responder mensagem, né, Dani? É isso. Mas eles estão entrando nesse barco. Então, eles estão mais ansiosos, eles também estão mais angustiados com tudo isso e perdendo o foco. Até porque... E aí os filhos que são diagnosticados com déficit de atenção, de hiperatividade, os pais são extremamente ansiosos, ficam ali o dia inteiro no telefone, deixam os filhos no joguinho para poder ganhar tempo, e a criança é diagnosticada com hiperatividade e déficit de atenção. Começa a tomar remédio, começa de não sei o quê, e não é. O problema são os pais, né? E é muito doido, porque a Suzana Herculano Rousseau, que tem um livro que eu gosto muito, que chama O Cérebro em Transformação, fala do cérebro adolescente, né? E a Suzana Herculano vai falar de uma coisa que eu adoro, que é a seguinte: o cérebro do ser humano sempre foi hiperestimulado, né? Ou seja, a maneira com que o cérebro adapta à realidade, ela é hiper, porque você tem nuances de cor, de som, de percepção de tato, ou seja, nós somos naturalmente hiperestimulados. A questão é o tipo de hiperestimulação atual. E aí você pega, por exemplo, um Fortnite, um jogo comum da geração. E que vocês que nos ouvem agora, não vejo problema se o filho numa idade já adequada jogar. A questão é, imagina que o Fortnite, para quem já prestou atenção no jogo, é um jogo onde o seu filho entra numa arena, ele cai de paraquedas nessa arena, são ele e até 99 jogadores. Parte desses jogadores são amigos dele. Ele está ouvindo e falando com esses amigos no jogo. E a missão é terminar por último vivo.
Ou seja, é uma Multifunções. arena que vai diminuindo de tamanho e você consegue construir coisa, mudar tipos de arma, pegar armas, fazer parcerias. Tá? Isso é o Fortnite. O estímulo visual, o estímulo auditivo, a intensidade disso para o cérebro se assemelha a uma droga. Então, Altamente viciante, né? altamente viciante e reorganizador de prazer. Como é que a gente entende esse reorganizador de prazer? Você imagina que seu filho tá nessa, tá, Dani? Então, ele entrou numa arena, ele tá matando, ele tá sobrevivendo, ele tá fazendo parceria, ele tá falando com os amigos dele, e é tiro, Parece e é com som, esse e é... Brawl Stars, que é outra E... coisa junto, é Brawl Stars. Que é Isso, mesmo perfil. Beleza. perfil. Você imagina que ele fica ali alguns tempos fazendo isso. Quando ele termina, ou você acha que deu, você vira pra ele e fala assim, filho, pelo amor de Deus, desliga isso aqui e vai brincar. Aí você fala, desce na quadra lá com seus amigos. Ele é Vira capaz de uma olhar pra fera. você e falar assim, mas mãe, posso pular de paraquedas na quadra? Porque qual a graça? Qual a graça de eu olhar para os meus amigos lá? Se eu estou falando com eles aqui, eu estou jogando com eles aqui nessa intensidade. Então, o meu cérebro se readapta a um tipo de estímulo e prazer que a vida é muito difícil dar, o normal do dia a dia. Né? E que uma aula de um professor vai ser muito difícil acessar. Porque por melhor que o professor seja, e aí eu estou falando presencial, que dirá online, né? Mas por melhor que um professor seja, acessar esse nível de estímulo do cérebro da criança ou do adolescente é muito difícil. O professor tem que dar conta de ensinar análise sintática e morfológica. Por melhor que ele seja, por mais recursos De que uma ele forma use, mais interessante possível, né? Sim. como é que esse filho com esse tipo de cérebro vai conectar por muito tempo na aula desse professor? Então o professor tem que diminuir o tempo de aula, tem que trazer estratégias de, né, hora eu exponho, hora exercício, hora relaxamento, e é assim na sua casa. Então lá E na aí, como sala é de que aula faz também para competir com uma tentação dessa? Como é que a gente, as mães agora que já viciaram seus filhos nisso, fazem para poder trazer uma adrenalina tão interessante quanto essa, para trazer esse mesmo estímulo para a criança? Então, sejamos, num primeiro momento, parcimoniosos. O diálogo é bacana. Então, principalmente filhos que ainda não entraram na adolescência, a coisa do diálogo, do explicar, do sentar e deixar claro, como um monte de outras coisas na vida deles, eu gosto muito. Na adolescência também, mas é que na adolescência às vezes é mais difícil, porque o diálogo com o adolescente ele tem que ser mais objetivo. O adolescente não está muito afim de sentar para bater papo com o papai e mamãe, mas também funciona. Agora, pode ser que quem esteja ouvindo a gente já esgotou o diálogo e não percebeu que está buscando um movimento muito narcísico, muito egóico, de tentar convencer o filho para não parecer uma mãe ou um pai megera. Então é assim, se eu convencer o meu filho, olha que legal, Dani, se eu convencer meu filho, não importa a idade, que ele tem que desligar o celular, o tablet, o computador, a televisão, seja o que for, 1 hora antes de dormir, porque ele precisa ter tempo para o cérebro dele secretar melatonina, diminuir o ritmo e dormir melhor. Se eu convencer ele disso, ele vai fazer e eu não vou virar o pai chato. Não é? Porque ele se convenceu. Mas se eu explicar tudo isso e ele ainda não tem maturidade para sozinho ter controle, porque é muito sedutor. Aquele WhatsAppzinho na adolescência, hein, Dani, de tipo, conversando com aquela menina bacana. É pra gente, imagina pra né? Aquela zoação legal de um grupo ali que estão trocando ideias e tal. Então, onde você sente o pertencimento, né? Onde você se sente querido. É muito sedutor. E aí eu tenho que escolher entre a explicação do meu pai da melatonina e os meus amigos. Ah, pai, eu sinto muito. Aí esse pai, se ele não tiver muito seguro da importância que envolve o limite, ele vai continuar tentando convencer e aí vai entrar no mesmo ciclo do nosso começo de bate-papo. Ele cria uma expectativa que o filho vai aceitar, o filho não aceita, ele se frustra, aí ele começa a cobrar o filho, aí ele começa a se culpar porque perdeu a mão e é uma briga todo dia, aí ele fica angustiado e vai dormir com o filho no celular. Ele acorda 1 hora da manhã para ir ao toalete, volta para a cama, vê que o filho está online e manda mensagem para o filho por WhatsApp. Filho, desliga isso aí e vai dormir. Não, tá errado. O que esse pai tinha que entender, ou essa mãe, é que nesta hora que o filho diz para ela, olha, eu ouvi o que você disse, eu entendi o que você disse, mas eu não tenho controle. Me ajuda. É isso que ele está dizendo. Ele não vai falar com todas as palavras. E aí o que o pai e a mãe tem que fazer, Dani? O pai e a mãe tem que comprar essa. Tem que ser o chato, tem que ser o... Meu pai tinha que fazer, vem aqui no meu consultório. Vem aqui no consultório. Minha mãe é que tinha que fazer terapia, que ela é louca. Você não sabe o que ela fez, ela pegou meu celular à noite e levou. Agora você não sabe, Thiago. Minha mãe falou que todo dia, 9 horas da noite, ela vai trancar meu celular na gaveta do criado mudo dela. Pois é, mas o dia que você desligar o celular às 9 horas da noite, ela não vai precisar fazer isso. Mas muito cuidado, pais.
Porque alguns de nós, nesse movimento muito de querer manter uma boa convivência tal, não percebe que a gente piora a convivência. Porque a hora que meu filho entender que eu vou pegar esse celular, ele briga comigo um dia, 2 dias, 3 dias. No quarto dia, ele já vai falar, tá, já entendi. Não, eu vou desligar. E aí Exatamente. era isso, é a saúde Limite. dele, é a saúde dele. E como é mais grave essa criança depois ele se tornar um adulto que ele não teve essas frustrações. É muito importante, às vezes a gente acha que por amor a nossos filhos a gente quer permitir que eles façam tudo, mas como é importante eles terem as frustrações, né? Eles querem regras, eles querem limites. Então não tem outra pessoa para fazer isso, não os pais, né? Não é? Tem que ser a E gente. acho que os Não pais tem precisam jeito. entender, e isso é fato, né? Os pais precisam sacar que o limite ele é uma representação de afeto. O Exatamente. limite sempre, ainda conversava com meu pai sobre isso essa semana, né? Um limite que envolva sempre o amor, né? O limite sem amor, o limite sem afeto, ele é só um lugar de porrada, de uma castração muito voltada para os meus desejos. Quando ele envolve o afeto, o amor, a troca de carinho, o filho saca isso. Você não precisa fazer isso gritando, brigando, tacando o celular na parede, dizendo que ele é um incompetente que não consegue desligar. Nada disso. Você só precisa impor um limite de quem diz para você que sozinho não está lidando bem com aquilo. E isso pode ser feito através do diálogo, da troca dos combinados, da ressignificação de combinados, mas sempre com o foco final de desligar o celular uma hora antes de dormir. O foco final não Exatamente. pode ser ele achar você legal. E eu acho que os pais que conseguem desenvolver uma cumplicidade real com os filhos, assim, de participar da vida deles, de saber quem são os amigos dos seus. Quanto mais você conhece do universo do seu filho, né? Quem são as pessoas que estão à volta, os amigos novos, as dificuldades que ele está tendo na escola, as dúvidas, as curiosidades. Quantos mais os pais sabem disso, mais a gente tem o poder de convencer os nossos filhos, porque não só a criança, mas os adolescentes, eles estão sempre buscando referências, ídolos, que opiniões seguir. Eu quero ter vou ter a mesma opinião daquele meu amigo, porque eu não tenho uma opinião sobre aquele assunto. Então, como é importante esse diálogo, né, entre os pais, até para o teu filho concordar, porque tem pais que são completamente ausentes do filho, vão deixando ele crescer ali e depois quer impor o limite quando ele nem construiu um diálogo, né, com essa criança, com esse adulto. Então, eu só tenho um filho, né, mas eu vejo que como é diferente a criação quando você tem 3 e você disponibiliza um momento, você e ele com um. Né? Não vou sair eu e meus filhos. A gente vê que, principalmente agora nesse formato de escola em casa, eu vi numa pesquisa que tinha 80 e poucos por cento a mãe, no mundo, a mãe está assumindo esse papel de estudo com os filhos. E como é importante que os pais ocupem esse lugar, né? Que eles desenvolvam, aproveitem esse momento para desenvolver uma cumplicidade com o filho adolescente, com o filho criança, né? E abrir esse diálogo, porque quando ele entra ali nesse diálogo, que não é uma amizade, né? Os pais não vão virar melhores amigos dos seus filhos, eles vão virar, né, pessoas de respeito, ali, de referência. Amigo, ele vai ter vários, pai e mãe, um só. Um só. Isso é outra live que eu até gostaria até de fazer com você, Fechou. Thiago, num outro momento, da gente falar dessa importância de, tipo, até quando é o limite da amizade entre pais e filhos. Tá marcado. Eu acho super interessante também. E assim, como é importante você desenvolver essa cumplicidade, fazendo junto as coisas juntos, para você poder convencer o seu filho de que esse excesso com o joguinho no celular não é bom, né? Perfeito. E aí, sempre com o foco final, que é que ele se coloque diante do limite, que o limite seja apresentado, né? Eu acho que isso também é fundamental e precisa ser considerado. Senão, aí você fica numa busca constante dele entender, dele entender. Enquanto ele não entende, ele está 1h da manhã no WhatsApp. Não sei qual é o seu objetivo. A minha última referência aqui na minha listinha de casa era eu me policiar com o celular em casa, porque eu cobro que ele fique fora daquilo quando eu passo o dia inteiro, né, trabalhando, marcando reunião online no computador e com os meus amigos no WhatsApp, vivendo a minha vida também ali, fotografando e fazendo lives, não sei o quê, e essa confusão. Perfeito. Então, eu estabeleci já que domingo é um dia que eu faço poucos stories quando eu deixo para a noite, mas de estabelecer momentos em que eu corte o celular mesmo, de botar um momento com ele, para estar com ele. Ó, agora a gente vai brincar.
Às vezes ele mesmo fala, mamãe, seu teu celular tá tocando. Eu falo, não tem problema, depois eu vejo. Uhum, Depois eu, porque agora quando a gente vai brincar, sou eu e você. uhum. Então, como ele se sente importante, a hora que eu escondo meu celular e ele vê que eu não estou tocando mais no celular. Perfeito. Então, ele entende, assim, como é importante. Então, acho que isso é uma outra coisa. Ele pode, você pode levar o E como é diálogo de difícil que é pra um gente, instrumento né? de trabalho. Encostar. Você pode levar o diálogo de que é um instrumento de trabalho, que, portanto, ele verá você mais com aquele instrumento na mão, principalmente agora. Ao mesmo tempo, você deve mostrar para ele que existe um momento que é você e ele. Até para que você possa cobrar dele o momento ele e você também. Porque aquele momento do almoço que você vai cobrar que ele desligue o celular, aquele momento de um jantar, de uma troca, o momento da aula, em que você vai dizer para ele, olha, agora não é o momento de estar conectado com isso, você também precisa dizer, eu também tenho meu momento não conectada, né? Mas as duas coisas precisam estar pertencentes. Maravilha, perfeito. Criar esses rituais, né, dentro de Sim. casa. Tipo, vai comer, senta todo mundo para comer, você também senta para comer e não bota o celular na mesa. Uhum. Né? Porque se a gente sentar, ele vai querer também estar, e por que ele não estaria? Então, estabelecer que momentos que você pode ter momentos em família reais, né, sem interferência. Olha, se eu fosse você, patenteava essa lista, hein? Eu vou Seria sentindo, assim, eu acho que cada um dentro de casa, a gente não tem uma fórmula, né, de Sim. educação, assim, quando se trata de pais e filhos, porque cada pessoa veio das suas experiências e a gente já traz os nossos, né, vícios familiares e fórmulas de pensar, de educar, e muitos a gente tem que real modificar, né, um deles que eu acho, assim, para mim, que é essa coisa da palmada, definitivamente. Uhum. Nunca dei palmada no meu filho e acho que me descabelo às vezes para tentar convencer ele de alguma coisa, Perfeito. mas Nunca. não parto para isso, assim, porque eu recebi muitas palmadas de crianças, então eu entendia já que isso não funcionava para mim. Não. Então isso é uma coisa que definitivamente hoje mais do que a ciência já comprovou que não funciona, gente. Não vem com Graças esse a papo, Deus. meu pai me educou no corretivo. Ô, Dani, eu tô assim preocupado que a Dani ser. a live vai cortar para nós aqui, ó. Tá dando um Vai. minuto. Temos um minuto. Não, e tem que terminar para poder salvar. Senão não consigo. Isso, Eu vou eu postar acabei agora no de, feed, tá? eu acabei de Galera ver. que chegou depois, que quer saber, eu vou postar aqui no feed direitinho para Show. vocês acompanharem. Tiago, muito obrigada. Fechou. Obrigada a vocês. Gente, beijo para todos. Mais. Boa noite. Tchau, Semana tchau. que vem tem mais. Valeu. Beijo. Beijo.